vamos ao que interessa. Tudo bem? Vamos então retomar aqui a parte 2 do empuxo, aonde nós vamos então, fazer essa abordagem, que é tão importante. Deixa eu só me organizar aqui no meu iPad também. Deixa eu só colocar uma trava, deixa eu só aqui. Deixa eu só ver. Tá, deixa eu ver aqui. Agora acho que vai dar certo. E deu certo. Um velho e bom livro, tá? Sempre ajuda. Tá, pessoal, então, retomando o nosso estudo aqui de empuxo, lembrando que o empuxo é uma força, é um vetor, sempre o empuxo ele vai estar presente, quando nós pegamos um objeto e mergulhamos esse objeto totalmente dentro de um fluido, que nós vamos dar uma certa preferência pessoal para o líquido, em especial a água, tá? Vamos deixar muito bem claro isso. Nós vamos dar uma preferência porque as questões, elas são mais assim, partidárias de fazer uma cobrança, trabalhando com a água, porque a água, obviamente, é o meio aquático que nós temos em abundância aqui no planeta Terra. Então, não é nunca, assim da gente fugir daquele tipo de exercício do Enem, da questão de uma prova de vestibular, até mesmo da URGS, prova da URGS, pessoal, que está aí, então, provavelmente prevista para abril ou maio de 2021. Então, vão acompanhando, vão buscando também, que é mais uma oportunidade de vocês também trabalharem com esse tipo de prova, uma prova um pouco mais consistente, exige bastante conhecimento, mas o Enem não está sendo diferente, pessoal? Nós temos que estudar. Quem estudar para janeiro já vai se também se aplicando, porque terá mais um tempinho ainda, caso for cobrado esse vestibular, ou em maio ou em abril, tá? Certo? A gente sempre fica esperando, que seja um pouquinho mais longe, mas faltou um pouquinho mais assim, de organização, acho, não sei, mas o que importa é que está sendo confirmado. Então, a gente fica feliz, até fica contente, porque tem sempre aí mais uma oportunidade de espraiar, o nosso trabalho, tá? Certo? E um tempo também para vocês, destacarem aí, uma aptidão para revisar, para trabalhar mais. Bom, pessoal, mas como eu estava dizendo para vocês, o empuxo sempre vai ser uma força que vai aparecer quando nós pegarmos um objeto e afundarmos esse objeto dentro de um líquido, tá? Certo? E aí, então, o empuxo aparece. Pois o objeto ele vai ocupar um espaço que, por direito, não é dele. O espaço vai ser do líquido. Então, se nós pegamos um objeto e afundamos o objeto totalmente dentro do líquido, esse objeto, obrigatoriamente, tá? Ele vai roubar o espaço que pertence ao líquido, tá? E aí, então, o líquido, o restante do líquido, ele vai reagir aplicando, então, forças de pressão em todas as direções, em todos os sentidos. Então, veja bem, professor, o empuxo, ele, obrigatoriamente, ele aparece, ele vai aparecer por causa da diferença de pressão. Sim, você pode dizer que o empuxo aparece devido à diferença de pressão, certo? Isso já foi questão de prova, inclusive da prova aqui de federal, da nossa federal aqui da Universidade Federal de Santa Maria. Então, era um questionamento, que fazia, com forma de afirmação, é claro, e que fazia, então, esse comentário, verdade ou falsidade, questionando, qual era a causa do empuxo, certo? Mais ou menos o caminho era esse aí, O empuxo, ele ocorre devido à diferença de pressão
entre a base e o topo. Mas também, isso eu estou falando escalarmente, né? Mas também a gente pode pensar como nós pensamos, né, e criamos aqui a representação vetorial na aula passada. Ou seja, né, quando o objeto entrou no líquido, ele ocupou o espaço que por direito é do líquido e, consequentemente, pessoal, tá? O corpo, com o seu volume, rouba esse espaço. E aí, consequentemente, o restante do líquido vai reagir, aplicando essas forças de pressão em todas as direções e sentidos, tá? Ah, mas tu disse antes que era a diferença de pressão entre a base e o topo, agora tu diz que é forças de pressão em todas as direções e sentidos? Sim, certo? Sabe por quê? Porque agora eu estou falando vetorialmente, tá? Então, os vetores nas laterais aqui, ó, que estão, né, na mesma profundidade, que estão na mesma altura de coluna de líquido, eles se anulam, eles se cancelam aqui, ó, pessoal. Eles se anulam, se cancelam, né? E aí, consequentemente, eu não vou contar os vetores que vão estar, né, sendo, né, nas laterais aqui. Eu não vou precisar ficar me preocupando com esses vetores das laterais. Só vou contar os vetores que vão ficar na base do corpo e no topo do corpo. Na base e no topo, tá? Na base e no topo do corpo, tá? Então, por isso que a gente vai contar apenas a força F2 aqui, ó, a resultante das forças na base, que eu chamei de F2, e a resultante das forças que eu estou chamando de F1. Por isso, então, que a diferença entre F2 menos F1, certo? Falando vetorialmente agora, né, pessoal? Entre, né, F2 menos F1 te dá o empuxo, te dá um vetor, né, para cima. Ah, mas por que que é para cima é maior, gente? Fácil de explicar, né? Certo? F2 tem que ser maior que F1, tá? Porque está mais abaixo, tem mais pressão na base do que no topo. Por isso que você pode tanto justificar, você pode falar, né? Tanto na análise escalar, a causa do empuxo é devido à diferença de pressão entre a base e o topo. Ou você pode dizer, né, que o empuxo é a diferença vetorial das forças F2 menos F1. Isso te dá o vetor empuxo. E o empuxo, então, sempre é essa flecha que eu coloquei aqui. Ela é vertical, sempre vai ser vertical. A direção vai ser sempre vertical e sentido de baixo para cima. Então, pode ser vertical e para cima, para simplificar, né? E agora, claro, como é uma força, tem que ter o valor do módulo. Ah, professor, eu esqueci o que é módulo. Se tu esqueceu o que é o módulo, queridão, o módulo representa a intensidade do vetor. O módulo representa o valor do cálculo do empuxo. Como é que você vai fazer o cálculo do empuxo? Você vai fazer o cálculo do empuxo através de aquele princípio de Arquimedes, tá? Ou teorema de Arquimedes. O módulo do empuxo sempre vai ser igual ao módulo do peso do líquido que ele vai deslocar. Sempre, sempre, professor, sempre, sempre. O módulo do empuxo sempre vai ser igual, né, ao módulo do peso do líquido que vai ser deslocado. Professor, tá, tudo bem, nós entendemos isso, mas tem como o senhor voltar de novo? Tá? Tem como o senhor retomar essa ideia? Claro, pessoal, nós vamos retomar isso, nós vamos mostrar isso para vocês, tá? Mas é importante, né, vocês guardarem o teorema de Arquimedes, tá? Por uma questão de ciência, a gente tem que reforçar isso, tá? E até mesmo por uma questão de proporção, já que aqui a gente, mais uma vez, retoma a concepção, né, das provas, né, dos vestibulares, cada vez estão sempre aparecendo e, como já disse para vocês, a prova da URGS está confirmando, certo? A gente precisa, então, estar sempre preparado, sempre atento, né, para uma questão de verdadeiro ou falso, certo? Porque no Enem vai ser contextualizado, tá? Pode aparecer uma questão teórica, né, professor, no Enem sobre empuxo? Pode, sem problema algum, tá? Nós não podemos descartar isso. Então, por isso que a gente tem que estar bem firme, tá? Então, o módulo do empuxo, tá? O valor do empuxo, o tamanho da flecha de empuxo, certo? O vetor tamanho empuxo, correto? Que está aqui também, nós vamos dizer o quê? Nós vamos dizer que é
o módulo do peso do líquido deslocado. Tu não leu e tu não está ouvindo peso do corpo. Tu está lendo peso do líquido que vai ser deslocado. Por isso que eu chamo a atenção de vocês para esse detalhe aqui. Aqui nós temos o tanque, nós temos também um baldinho de espera aqui, aqui tem um registro, nós afundamos uma esfera, nós colocamos um objeto, deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui, pessoal, tá? Pegando um objeto que chame a atenção de vocês, só um momentinho, tá? Uma coisa mais, né, evidente, assim, que possa destacar, ó, beleza, né? Já que a gente está em casa, né, certo? Montamos aqui esse pequeno estúdio, mas é sempre, né, para que o aluno possa aprender, né, e a gente também estar assim, sempre perto da educação, certo? O professor está sempre trabalhando, gente, e isso é o que interessa, tá? Correto? A gente não está fugindo nunca da raia, certo? E importante esse reconhecimento de quem prestigia as nossas aulas, para quem assiste as nossas aulas, as aulas ficam gravadas, certo? E o pessoal vai lá e volta, retoma, analisa, e a gente então, nesses tempos, né, de incertezas, a gente precisa cada vez mais ter esperança e cada vez mais acreditar, tá? Então, quando nós pegamos o objeto e colocamos o objeto, agora nesse caso inteiramente dentro do líquido, tá? Colocamos o objeto inteiramente dentro do líquido, o que vai acontecer? Tá? Vai acontecer que o volume desse objeto aqui, ele vai ocupar o espaço que é do líquido. Então, se o objeto ele entra dentro do líquido, obrigatoriamente, pessoal, tá? Ele vai roubar o espaço que pertence, né, ao líquido. Então, se o objeto entra, o volume do objeto entra aqui, obrigatoriamente, o líquido que se encontrava nessa região vai ser o quê? Vai ser deslocado. Por isso que nós fizemos essa coisinha aqui, ó, essa representação em tintura aqui vermelha, ó, vermelhucha. Tá? Ah, professor, o que é isso aí? Isso é o líquido deslocado. E se eu pesar esse líquido deslocado, isto vai representar o empuxo, galera. Tá? Isto vai representar o empuxo. Então, por isso que a gente deixa esse caninho aqui com uma torneira, né? Abre, né? Vamos abrir aqui o registro e vamos supor que a gente pudesse pegar todo o líquido que foi deslocado por causa da presença desse objeto. Lembra, né? Se o objeto entra no líquido, ele ocupa o espaço que por direito pertence ao líquido e, consequentemente, né, vale aquela máxima, 2 corpos ao mesmo tempo não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, se o objeto entrou com o seu volume, ele desloca o líquido, porque o líquido terá que sair dali. E agora nós vamos pegar esse líquido, né, que foi deslocado e nós vamos, então, né, pesar esse líquido. Eu pego esse baldinho, né, coletando todo o líquido deslocado e pesando, levando num dinamômetro, num aparelho que mede força e fazendo o peso da quantidade de líquido deslocado ou peso do volume de líquido deslocado. Isso vai nos dar o quê? Isso vai nos dar o empuxo. Tá? Então, mais uma vez, né, prof, eu não tenho que me preocupar, então, né, com o peso do corpo. Claro que não, porque nós estamos conceituando empuxo. O empuxo é uma força. Como é uma força, ela tem a sua característica, assim como nós explicamos o que era força-peso, explicamos o que era força normal, explicamos o que era força elástica, explicamos a força de atrito, a força centrípeta, pois o empuxo também tem a sua característica. O empuxo tem direção vertical, sentido de baixo para cima, só vai ter empuxo quando você molhar ou você colocar o objeto dentro do líquido. Eu estou falando do líquido, né, em função, né, da gente memorizar, da gente guardar mais, mas
tá? Também existe empuxo no ar, só que o empuxo no ar é um pouquinho menor, tá? Porque a densidade do ar é menor. Já vou falar sobre isso, quero resgatar isso com vocês, tá? Por isso que eu estou dando uma ênfase bastante grande, né, do objeto mergulhado no líquido. E aí, então, o empuxo tem a sua característica, como eu estava colocando, o empuxo tem, né, um valor de igualdade, que é o teorema de Arquimedes, que é o que tu está lendo ali, que o empuxo, ele representa o peso do líquido deslocado. Tu não lê aqui peso do corpo. Ah, mas tem uma hora que a gente vai usar o peso do corpo, professor. Tá, tem um momento que nós vamos comparar o empuxo, a força de empuxo com o peso do corpo. Mas agora não, gente. Eu espero que tu esteja entendendo, né, que você capte a ideia de que o que interessa agora, nesse momento, é definir empuxo. Ponto. Tá? Guarda isso. Fica legal isso, tá? Porque realmente é importante destacar, tá? Professor, vamos demonstrar agora, vamos seguir aquela demonstração. Se o módulo do empuxo é igual ao módulo do peso de líquido deslocado, o peso é massa vezes gravidade, né, professor? Por isso que o senhor colocou massa vezes gravidade. Mas tu viu que eu escrevi aqui, ó, massa do líquido deslocado, tá? Massa do líquido deslocado, tá? Que é a massa do líquido deslocado? Se eu pegar a equação da densidade, densidade é massa sobre volume. Se eu pegar esse volume que está dividindo, passa multiplicando, fica a massa do líquido deslocado. A densidade aqui, ela é do líquido, tá? A densidade é do líquido, multiplicando o volume do líquido deslocado. Ah, e esse volume de líquido deslocado, professor, isso será o volume do objeto. Sim, porque o objeto, nesse caso, está totalmente imerso no líquido, por enquanto. Depois nós vamos falar quando acontecer uma flutuação, tá? Então, se tu desdobrar massa do líquido deslocado, vai ficar densidade do líquido, volume do líquido deslocado, vezes a gravidade. Então, fica o empuxo, tá? Vai ser calculado assim. O cálculo do empuxo vai ser dado por essa expressão. Densidade do líquido, volume do líquido deslocado, depende da gravidade. Depende desses três fatores, então, professor? Sim, vai depender desses três fatores. Vai depender, tá? Vai depender sempre, né, da densidade do líquido, vai depender do volume do líquido deslocado, que tem correlação com o volume do corpo, tá? Porque eu tenho que saber quanto é de porção de um corpo que está mergulhado, afundado dentro do líquido. Agora, nesse caso, nós pensamos que ele está totalmente mergulhado, está totalmente submerso ou imerso. Ah, o problema vai nos dizer isso, hein, prof? Sim, o problema terá que dizer isso para a gente. Obrigatoriamente, ele terá que colocar isso para nós, tá? Se ele vai estar totalmente imerso ou se ele vai estar, né, nesse caso, parcialmente imerso no líquido, tá? É importante destacar isso e chamar a atenção de vocês. Então, tu calcula o empuxo assim. Entenderam que o empuxo é uma flecha? Vertical a direção, sentido de baixo para cima, e o cálculo do empuxo, né? Do que depende? Da densidade do líquido, não depende da densidade do corpo. Tu vai ver agora que a gente vai, né, dar uma reprisada, uma voltada no material, né? E a gente vai ver, né, que o empuxo independe da densidade do corpo. Sim, porque essa densidade é de quem? É do líquido. Tá? O empuxo depende do volume do líquido deslocado, tá? Que tem a ver com o volume do corpo. Sim, se for totalmente imerso, o objeto no líquido, o volume do líquido deslocado é para o volume do corpo. E o empuxo depende do campo gravitacional, né, gente? O empuxo vai depender do campo gravitacional e aí, consequentemente, né, o empuxo é essa formulinha aqui, tá? Professor, tá? Tu disse que tem algumas considerações, né, importantes, né, sobre o empuxo, que o empuxo, ele independe. Será que podia dar uma retomada? O que depende nós vimos, né? Tá aqui, certo? Tá? Meu filho? Tá? Aqui o empuxo, pela fórmula do empuxo, calcular, mensurar, tu sempre vai usar essa fórmula aqui, tá? Então, o empuxo
depende desses três fatores, tá? Certo? Guardar o princípio de Arquimedes, guardar a causa do empuxo, tá? Guardar direção vertical, sentido de baixo para cima, já é a quinta vez que eu falo isso, e guardar a fórmula do que depende o empuxo. Mas o que não dependeria, do que não depende, não é que não dependeria, do que não depende o empuxo? O empuxo independe do peso do corpo. Porque o que tu tá lendo aqui, meu filho, o empuxo é o peso do líquido deslocado, tá? O empuxo não é o peso do corpo. Também acho que é a quinta, sexta vez que eu tô falando isso, tá? Calma, que daqui a pouco eu faço a comparação, tá? Quando for pedido. Mas agora estou conceituando. Estamos conceituando o que é empuxo. E por isso, nesse caso, o empuxo não depende do peso do corpo, tá? Certo? Ele tem a sua característica. E aí, então, respeito sempre, tá? O empuxo não depende da densidade do corpo. Já tinha falado isso, reforço de novo. Quem é esse D aqui? Esse D é a densidade do líquido, tá? Então, quer dizer, o empuxo não depende da densidade do corpo, e sim depende da densidade do líquido. O que mais? Ah, outro detalhe, o empuxo independe do corpo ser oco ou ser maciço. Mas como? Se for maciço, ele vai para o fundo. Mas eu não estou preocupado em agora, nesse momento, para saber se ele vai afundar, se ele vai subir, se ele vai descer. Eu estou preocupado em que tu vejas a equação e que tu analise a equação, né? Olha só, o que interessa, tá? Eu tô com uma bola de isopor aqui, ó, pessoal. Tá? Essa bola de isopor aqui é oca, tá? Assim como se fosse uma bola de matéria, né? Uma bola de plástico, se você colocasse totalmente dentro do líquido, cara, o empuxo não depende, né? Não depende da densidade do corpo. Logo, não vai depender se o corpo é maciço ou oco. O empuxo depende do espaço desse objeto aqui, tá? Certo? Então, muito cuidado. Se tu pegar um objeto maciço e um objeto oco, vamos desenhar aqui. Aqui é um objeto maciço de volume V. E aqui, se eu pegar um objeto oco, tá? Certo? De volume V, ambos de mesmo volume, mergulhados no mesmo líquido. Tu sabia que o empuxo que um objeto maciço e um objeto oco vão receber? Você sabia que o empuxo, nesse caso, é o mesmo? Ah, mas o peso não seria o mesmo, né? O peso do corpo não seria o mesmo. O peso do corpo não. Mas, mais uma vez, eu te digo e te chamo a atenção, queridão, tá? O que eu estou aqui é falando sobre o empuxo. O empuxo não depende, né? Não depende se o corpo é oco ou maciço. Se tu pegar duas bolas, né? Certo? Essa aqui é oca, de volume V, tá? E pegar uma bola maciça, uma bocha, por exemplo, tá? Vamos supor, né, maciça, e afundar dentro do tanque com água, o empuxo que ambos os objetos, a bola maciça e a bola oca vão receber, o empuxo é o mesmo. Por quê? Porque é a mesma gravidade, é o mesmo volume de líquido que eles deslocam, é o mesmo volume do corpo, tá? Certo? O corpo oco e o corpo maciço, e é a mesma densidade do qual o objeto está colocado. Então, meu queridão, tá? Chamo a atenção de vocês sobre esse aspecto, porque senão, né, também chamo... por que eu chamo a atenção sobre essa ideia do corpo oco maciço? Isso já foi cobrado, tá? Também em vestibular, correto? Nas antigas provas da URGS e também na nossa queridíssima prova, quando nós tínhamos aqui, né, a prova da nossa excelentíssima Universidade Federal de Santa Maria, tá? Que mais ainda a gente tem que chamar atenção? Ó, outra coisa, se o empuxo não depende do peso do corpo, o empuxo também não depende da massa do corpo, tá? Porque tu não vê aqui, na fórmula do empuxo, tu não vê massa do corpo, tu não vê peso do corpo, tu vê densidade do líquido, volume do líquido deslocado, que tem a ver com o volume do corpo. A única coisa que o empuxo tem a ver com o corpo é o volume. Ponto. É isso que tu queria ouvir, né? Então, escutou.
Aí fica atento se o objeto está totalmente imerso, tá? Ou ele está parcialmente imerso, tá? E um detalhe importante, tá? O empuxo não depende da profundidade a que se encontra o corpo, onde se encontra o corpo, tá? Porque, mais uma vez, tu vê profundidade aqui, tá? Tu lê profundidade aqui, não, isso aqui é a densidade do líquido. Isso aqui é o volume do líquido deslocado. E isso aqui é a gravidade, o campo gravitacional, tá? O empuxo não depende da profundidade. Quem depende da profundidade é a pressão hidrostática, DGH, ou MIGH, como tu quiser, tá? Ok? Prestando atenção nisso, visualizando, atentos, né? Porque realmente é importante, tá? Bom, agora que tu já entendeu, né? Nota, tu entendeu o que é, né? A definição de força empuxo, que é uma força que aparece nos fluidos, nos líquidos e nos gases, porque também tem empuxo nos gases, tá? Tu tá lendo o material, tu tá visualizando o material, tu pode pesquisar isso na internet, tá? Tu vai ver que realmente o empuxo, ele aparece nos fluidos, tá? Nos fluidos, certo? Líquidos e gases, mas em especial a água, porque realmente é uma coisa que chama bastante atenção, tá? Prof, agora que tu definiu, vamos para onde? O que nós vamos fazer? Cara, agora é o seguinte, agora chegou a hora da verdade. Uma vez você colocando o objeto dentro do líquido, tá? Agora sim nós vamos nos preocupar se esse objeto ele vai descer no meio aquático, se ele vai subir no meio aquático ou se ele vai ficar parado no interior, né? Obviamente, né? No meio aquático. Professor, por que isso é tão importante? Cara, aqui aparece uma questão bastante legal para uma prova, sabia? Tá? Pode aparecer uma questão, por exemplo, dos peixes que têm a chamada bexiga natatória, tá? Que são os peixes ósseos, que vocês estudam lá na biologia. Sim ou não? Estudam, né? Tá? Então, como é uma prova de ciências da natureza, pessoal, tá? Isso já caiu em outros vestibulares, certo? Aqui, Porto Alegre, São Paulo, Rio, certo? Minas, certo? Ceará, né? No Acre, tu já cobrou esse tipo de assunto, né? Sobre a bexiga natatória. Ah, então não vai cair mais, professor. Ei, cara, não é assim, tá? Como a prova do Enem é uma prova contextualizada, certo? E então, óbvio que a gente tem que esperar esse exercício e também para quê? Para que tu possa entender, meu filho, tá? Que tu possa captar a ideia, né? Sobre, assim, ó, é uma coisa de cotidiano, tá? É verdade ou não é verdade, tá? O peixe, né, que tem essa função, esse balão, vamos dizer assim, né? Ele injeta gás, né? Certo? Ele tira ar de dentro da bexiga e isso funciona como se fosse uma espécie de submarino. Só que o submarino ele coloca água para dentro do lastro, né? Abre as escotilhas, entra a água, ou quando ele quer, né, tirar a água de dentro do lastro, então ele expulsa através de motores e o submarino sobe e desce. Da onde é que tiraram esse exemplo? O homem tirou esse exemplo do submarino, tá? O peixe já existia, né? Certo? Isso na evolução, né? Teoria da evolução de Darwin e tudo mais. E aí então, pessoal, obrigatoriamente o submarino foi copiado da bexiga natatória de um peixe ósseo, tá? Somente peixe que tem espinho, somente peixe que tem então um esqueleto, tá? Terá essa capacidade. Ah, mas é um peixe cartilaginoso, professor. Um peixe que é cartilaginoso, ele vai utilizar um outro recurso hidrostático, que é através, por exemplo, o tubarão é um peixe cartilaginoso. Ele vai utilizar, né, o óleo que ele tem no fígado para ele fazer
né, essa função hidrostática, certo? E o tubarão nunca para, né? Então, aí ele consegue fazer essa movimentação aí, tá? Mas eu não estou falando de peixe cartilaginoso, não, tá? Porque daí sim seria uma coisa mais específica para a prova de biologia. Mas destacar para vocês, gente, assim, ó, o peixe ósseo. Então, né, quando o peixe, por exemplo, ele quer subir no meio aquático, tá? Ele tem que fazer o quê? Ele tem que inflar a bexiga, ele fica, tá? Ele aumenta o volume de líquido deslocado, ele coloca gás para aumentar o volume de líquido deslocado. Eu já vou desenhar para vocês, tá? Certo? Não vou desenhar dessa forma, eu vou, né, não vou desenhar nessa ordem, tá? Mas me vê agora, o peixe quer subir no meio aquático, então ele infla o bexiga, tá? Ah, mas por quê, professor? Porque agora sim eu vou comparar o empuxo com o peso do corpo. Daí o empuxo, a força de empuxo vai ser maior que o peso do corpo. Empuxa para cima e agora eu estou fazendo a comparação com o peso do corpo. Agora é a hora de comparar. Uma vez que tu tem entendido o que é empuxo, agora é o momento da gente fazer a comparação com o peso, a força-peso, que é a força da gravidade. Porque o peixe está sendo atraído obrigatoriamente pela terra, tá? Então, quando o peixe quer subir no meio aquático, ele infla a bexiga, tá? Ele inflando a bexiga, ele aumenta o volume de líquido deslocado e aumenta o empuxo. Tá aqui, ó. Tá bom? Tá? É diretamente proporcional. Agora, quando ele quer descer no meio aquático, tá? Ele quer ir para o fundo, para as regiões inferiores, certo? Aí o que acontece? Ele desinfla a bexiga, tá? Ele expulsa, tá? O gás que tem dentro da bexiga e, consequentemente, se ele expulsar, ele vai diminuir o volume de líquido deslocado. Diminuindo o volume de líquido deslocado, diminui o empuxo. Ah, então a mudança está no volume, professor. Sim, a mudança está no volume. Então, é importante destacar, se ele quer descer no meio aquático, o volume de líquido deslocado vai diminuir o volume do peixe, né, professor? Sim, tá? E aí diminui o empuxo. Se diminuir o empuxo, ó, empuxo para cima, certo? Empuxo para cima e o peso para baixo. Então, o peso vai ser maior que o empuxo, por isso que o peixe vai descer, tá? No meio aquático. Prof, e se o peixe quiser ficar parado no meio aquático, é possível de acontecer isso? Claro que é possível. Basta ele colocar uma quantidade, né? O peixe ósseo, o peixe que tem espinho, uma piranha, por exemplo, né? Certo? Um dourado, tá? Que tem espinho, né? Ok? Obrigatoriamente ele vai colocar uma quantidade de gás dentro da bexiga de tal maneira que, ó, o vetor empuxo e o peso do corpo, eles se anulam, eles se cancelam e o peixe fica paradinho no interior do líquido. Então, né, obrigatoriamente é muito assim, ó, pontual, contextualizar para uma questão de empuxo. Por isso que não descarta-se a possibilidade de aparecer uma questão envolvendo o peixe ósseo. Tudo bem até aí, pessoal? Tá legal? Vocês estão entendendo? Tá show, né? Vocês estão captando a mensagem? Deixa eu dar mais uma olhada aqui, como é que está, né? Beleza? Algum comentário a mais? Tá? Sempre é bom a gente, né? Vou dar um cliques aqui, porque sempre é bom, tá? Sempre é muito bacana. Deixa eu atualizar, tá? Exato, né? Então, deixa eu ver. Ok, tá tudo ok. Então, deu, não vou perder tempo aqui. Deixa eu só. Isto, tá? Está atualizando, mas é importante, né? Professora, você vai explicar depois flutuação pra gente? Eu vou. Mas agora, me permitam aqui fazer um apagão, dar uma apagadinha no quadro e reforçar
alguns detalhes. Mas primeiro, né, a gente precisa amarrar bem isso, tá? Vamos amarrar, depois temos exercícios, né? E aí então a gente vai fechando esse assunto. Fica comigo aí, tá? Certo? Vai deixando o seu like, correto, porque realmente ele vai ajudar bastante, certo? A nossa aula, o nosso trabalho, né? Vai motivando cada vez mais, tá? Eu vou passar mais um pano aqui para poder ficar tudo numa boa. Professor, o senhor falou de corpos totalmente imersos agora, né? Sim, tá? Aqui estou esmiuçando um pouquinho mais, né? E dando o exemplo do peixe, né? Do peixe que tem a bexiga natatória, tá? O assunto é empuxo, certo? E aqui eu dei uma ênfase maior, tá? Eu dei uma ênfase maior, primeiro, no conceito do que é empuxo, na ideia do que é o empuxo, tá? E agora eu estou comparando, nessa segunda etapa, tá? Eu estou comparando dois vetores. O vetor empuxo, que é para cima, e o peso do corpo, que está para baixo. Em que situação? Quando o objeto está totalmente colocado, tá? Dentro do líquido, tá? Quando o objeto está colocado totalmente dentro do líquido. Por isso que a gente, então, né, está indo num passo a passo e apostando isso na prova, no concurso do Enem. Então, agora, o corpo está imerso. Corpos imersos. Ah, mas se ele está totalmente imerso, é porque o volume de líquido deslocado vai ser igual ao volume VLD, vai ser igual ao volume do corpo. Tá? Óbvio, né, gente? Se o corpo está totalmente molhado, tá? Se ele está totalmente molhado, obrigatoriamente é porque o volume de líquido que ele desloca é o volume do corpo. Isso trabalha na matemática, né, gente? Tá? Certo? Quando pega-se um objeto e coloca-se dentro de um, né, dentro de um tanque com água e tal, para ver quanto é que deslocou. Então isso aqui não é tão difícil assim, tá? Mas aí nós temos o quê? Nós temos essas possibilidades aqui que eu estava discutindo para vocês, ó. Tá? Eu vou fazer uma palhinha, abordar mais um pouco, tá? Ó, então, destacar, chamar a atenção, certo? Para essas três situações e sempre que o aluno esteja entendendo e aprendendo aqui, tá? E aí então, pessoal, ó, o primeiro caso, eu vou chamar assim de primeiro caso, certo? Não é na ordem do qual eu falei. Agora eu estou mudando um pouco a ordem até mesmo para ver se vocês conseguem raciocinar. O primeiro momento que eu vou destacar aqui, eu vou destacar para, né, que o corpo vai afundar, tá? Estou fazendo, né, diferente. O corpo afunda. Você coloca o objeto aqui, totalmente dentro do líquido, tá? Não precisa ser somente o peixe, tá, pessoal? Certo? Não precisa ser somente o peixe, ok? Você não vai ficar só com aquela história, depois não cai a questão do peixe, aí tu vai ficar bravo com o professor Coelho, tá? Mas o corpo afunda. Por que ele vai afundar? Tá? Ele vai afundar porque agora sim, eu vou comparar o peso, né? O peso do corpo, vou chamar de PC, com o empuxo, deixa eu só pegar uma canetinha vermelha aqui, tá? Com o empuxo, tá? Que é o caso do peixe ósseo, ele vai desinflar a bexiga, tá? Ele vai desinflar a bexiga, e aí então ó, o corpo afunda porque o peso do corpo é maior que o empuxo. Sempre lembrando que o empuxo, certo? Ó, o empuxo, ele representa DVG.
densidade do líquido, volume do líquido deslocado vezes a gravidade. Então, ele desinfla a bexiga, tá? Ele desinfla a bexiga, diminui a densidade, diminui o volume do objeto, diminui o empuxo. Então, por isso que ele obrigatoriamente ele vai descer no meio aquático. Aí ele desce acelerado, né, professor? Claro, esse A é de aceleração, sabia? Tá? Ele desce acelerado. Sabe qual é outra maneira que você poderia também dizer, né? Por que o objeto vai afundar? Tu comparando a densidade, né, do líquido. Sim, porque o líquido ele tem uma densidade, né, professor? Sim, ele tem uma densidade. Tá? E o corpo tem uma densidade, dc. Então, a densidade do corpo é maior do que a densidade do líquido. Então, tanto eles podem cobrar em uma análise vetorial quanto numa análise escalar. Tá? Por que o senhor falou análise vetorial, professor? Eu falei em uma análise vetorial porque daí eu estou comparando forças. Se eu falar em análise escalar, eu estou comparando densidade. Densidade é uma grandeza do tipo escalar, tá? Então, por isso que esse objeto, você afundando, colocando o objeto totalmente dentro do líquido, por que ele vai descer acelerado? Ele vai afundar, tá? Ele desce, acelera, ele acelera para baixo, tá? Porque a força da gravidade é maior do que o empuxo. É o caso do peixinho, que ele fica minguadinho, tá? Certo? Ele desinfla a bexiga, ele fica uma passa-uva assim, tá? Exagerando, tá? Ele fica uma passa-uva para ele poder descer no meio aquático. Professor, e agora? O que tu vai explicar para a gente? Eu vou explicar assim, ó. Agora o corpo vai ficar em equilíbrio. Corpo parado no interior do líquido, tá? Então, agora, o peixe vai colocar uma quantidade de gás dentro do balão lá da bexiga natatória de tal maneira, tá? De tal forma que esses dois vetores, a força da gravidade, peso do corpo, e o empuxo, esses vetores aqui, ó, esses dois vetores, eles se cancelam, tá? Eles se anulam, certo? Porque agora ele não vai ter aceleração. Deixa eu colocar em verde aqui para vocês, ó. Nesse segundo caso, a aceleração vai ser zero, tá? Então é a primeira lei de Newton, professor. Claro, até isso os caras podem pedir. Então, a força resultante vai ser zero. Então, o corpo ele vai ficar parado e, obviamente, peixe, se for o peixe, claro, né? Fica parado no interior do líquido. Por quê? Porque o peso do corpo e o empuxo em módulo, vamos deixar muito claro, porque módulo é o valor, né? Aqui, ó, no primeiro caso, eu não falei, mas eu reforço agora, o módulo do peso do corpo é maior que o módulo do empuxo. O módulo é o tamanho do vetor, ó. Então, o tamanho do vetor, o módulo do peso do corpo é maior que o empuxo, por isso que ele desceu. Agora, é possível o objeto ficar parado, tá? Ele ficar parado no interior do líquido? Sim, tá? Desde que o peso e o empuxo se anulam, tá? Não tem problema nenhum, ó, tá? E depois que a gente faz essa análise, né? Certo? A gente faz essa análise vetorial de flechas, eu posso fazer análise papudão, eu posso fazer análise das densidades. A densidade do corpo, que no caso a gente estava dando o exemplo do peixe, é igual a densidade do líquido. Você viu que fica facinho? Tá? Depois que a gente entende as coisas, fica fácil, né? Professor, mas que legal e tal, né? Como é joia a física. Pois é, mas para isso a gente tem que dar uma sofrida, né, pessoal? A gente tem que entender o fenômeno, né? A gente tem que, não pode chutar o balde. É que quando a gente está lendo lá empuxo é o peso, a gente já vai pensando no peso do corpo. Não, cuidado, o conceito de empuxo não é esse. Empuxo tem a ver com o peso do líquido que foi deslocado. O módulo do empuxo, o valor do empuxo é igual ao módulo do peso do líquido deslocado. Agora, o que tu está fazendo, prof? O que eu estou fazendo? Eu estou pensando no que o objeto colocado totalmente dentro do líquido
O que poderá acontecer com esse objeto? Ele poderá descer, ele poderá ficar parado, ou ele poderá vir à tona, tá? Certo? Ele vai à tona agora. O terceiro aqui, ó, ele vem à tona. Corpo sobe, tá? Vai à tona. Tona, né? Subir. Tona, ok? Então aqui, só agora eu vou mudar, né? Vou botar um, né? Vou botar um peixão, fica um peixão, uma coisa aqui, ó, tá? Ele vai inflar, ele infla a bexiga, tá? Ele infla a bexiga, porque daí, inflando a bexiga, aumenta o volume, né? Ele fica, o peixe fica um incrível hook, né? Então, é porque agora o empuxo, o vetor empuxo, vai ser maior que o peso do corpo. Tá? Então, vetorialmente primeiro, certo? Agora ele vai acelerar, né, para cima. No primeiro caso, que eu aqui ilustrei para vocês, ele acelerava para baixo. Agora aqui ele vai acelerar para cima, tá? Acelera para cima. Tem uma força resultante para cima. No terceiro caso, no primeiro caso, né? Aqui ele acelerava para baixo. Tem uma força resultante apontando para baixo, pois o peso do corpo é maior que o empuxo. Agora não. Agora o que está acontecendo? Agora o que está acontecendo é que o peso do corpo vai ser menor. O módulo do peso do corpo vai ser menor que o módulo do empuxo, porque ele inflou a bexiga. Tá? Certo? Para dar o exemplo para você entender. Ou você pode dizer que a densidade do corpo ela vai ser menor que a densidade do líquido. Por isso que o objeto vai subir, né? Ele vai ir à tona no meio aquático. O que acharam? Tá? O que vocês pensam sobre isso? Legal, né? Vou sair da frente aqui, vou deixando que vocês vão olhando assim numa tela um pouco mais aberta, tá? Certo? Ah, professor, mas isso não tem no nosso material, né? Esse detalhamento, tá? É que não tem o detalhamento, gente, porque justamente isso faz parte da explicação do prof aqui, né? Tá? Ou, né, que a gente deixa esse segredinho, né? Porque justamente faz parte e a gente precisa ser bem pontual, a gente precisa, né, deixar algo escondidinho na manga, porque realmente isso fará toda a diferença na hora de uma explicação, tá? Professor, o senhor está devendo uma coisa para a gente, o senhor não explicou flutuação ainda. Eu não expliquei, tá? Eu expliquei, ou eu enfatizei aqui, corpos imersos, ou seja, agora eu dei a ênfase no item A, vamos chamar de item A aqui, para corpos totalmente imersos no líquido, tá? Objeto totalmente mergulhado no líquido. Agora, eu vou abrir um parênteses e vou falar numa situação B, tá? Eu vou falar sobre, especificamente da flutuação. Ah, professor, isso o senhor acha que tem chance de cair na prova e tal? Olha, aqui é muito legal, é muito massa, né? Para a gente poder ter esse trabalho. Então, continuamos no empuxo, mas em vez de ser item A, corpos imersos, tá? Nós vamos falar de corpos que estão flutuando. Vem comigo, não cansa não, tá? Ou vai tomando uma aguinha, vai lá rapidinho, certo? E vamos tocar ficha. Vamos lá, que isso aqui é muito legal. Tá, pessoal, e aí? Tá? O senhor vai abrir agora, então, mais um detalhe, né? Mais especificamente sobre corpos flutuantes. Sim. Então,
Ó, no item B da minha explicação, do meu resumo aqui, eu quero que tu entendas, de fato, corpos que flutuam, tá? Cara, quando um corpo estiver flutuando, ele não está totalmente dentro do líquido, tá? Um corpo, quando está boiando, o corpo que boia, ele vai estar uma parte molhada e a outra parte não molhada, tá? Vamos deixar muito claro isso, né, para vocês. Quando o objeto ele está boiando, ele está flutuando, a própria palavra está dizendo boiando, uma parte dele vai estar abaixo do líquido e uma outra parte vai estar não no interior do líquido. Então quer dizer que tem então condições de flutuar. Vai ter condições de flutuar, gente. Então, obrigatoriamente, nós vamos ter que tomar muito cuidado, tá? Bastante cuidado, porque isso também pode ser alvo da prova, tá? Certo? Sempre pensando que no modelo Enem tem que vir uma contextualização, terá que vir, né, um texto grande ou curto, tá? As afirmações. Se for as provas dos vestibulares tradicionais, então pode abrir as afirmativas, certo? Pode ser por uma questão da FUVEST, pode, tá? Certo? Por que não? Tá? Mas o que interessa é que a gente tem que entender isso. O corpo está flutuando. Se o corpo está flutuando, então agora eu vou pegar, por exemplo, aqui como se fosse uma rolha, certo? Rolha, cortiça. Então vou escrever aqui, cortiça, tá? Então aqui nós temos a cortiça, certo? A rolha. Aqui nós temos a água, tá? E olha só o que está acontecendo aqui, tá? Uma parte dessa rolha ficou dentro do líquido, tá molhada, e a outra parte não tá molhada, tá? Para o empuxo sempre interessa a parte molhada, tá? Brincando, né? Sempre interessa para o empuxo a parte molhadinha, tá? Certo? A parte molhada, a parte molhadinha, a parte molhada, né? Porque daí tem a ver, o volume do líquido deslocado vai ter a ver com a parte, né? A fração, né? A fração do objeto que está dentro do líquido. Então eu tenho que cuidar o volume imerso, né? VI, volume imerso, ou submerso, prof. Exatamente, VI. Tá? Leia essas palavras, volume imerso. Imerso vem de interior. É essa fração do corpo que me interessa aqui. Por isso que tem aqueles problemas, né, prof? De 2/5 do volume do corpo, 3/5 do volume do corpo. Então, brincando, tá? Um pouquinho de safadeza aqui, tal, mas o que interessa é que o volume do líquido deslocado vai ter a ver com esse volume imerso aqui, essa parte molhada, tá? E VE, tá? Vai ser o volume emerso, tá? Emerso, a parte que não está molhada, tá? Tudo bem quanto a isso aqui? Vocês entenderam mesmo, pessoal? Vocês captaram a mensagem, tá? Imerso, molhado, interno, interior, tá? Interior, tá? E aqui emerso vem de externo, I de interno, né? Emerso, externo. Umas besteiras, né, professor? Tá? Pois é, mas essas besteiras podem salvar a tua vida aí numa prova, num concurso, tá? Então tem que ser, né, assim, beijinho, beijinho, pau, pau, tá? Então não dá para ratear, não.
É isso aí, né, professor? Tá. Tá, e tem a ver sempre com a parte imersa. Isso aqui, ó, eu já vou destacar. Esse VI, tá? O VI vai ter com, né, uma relação com o volume do líquido deslocado, a fração de líquido deslocado. VLD, volume de líquido deslocado, e VI, tu já sabe que é o volume imerso. Tá. Professor, e agora? Só isso? Claro que não. Tá? Agora é que a gente vai dar uma boa, né? Uma boa de uma destrinchada, vamos usar esse termo bem, né, bem bagual assim. Nós vamos dar uma destrinchada, porque, tá? Eu gosto de chamar assim, ó, né? Eu, pelo menos, na minha explicação, que eu acho mais didática, não jamais criticando ninguém aqui, mas eu acho que fica mais esmiuçado. Condições para um corpo flutuar, tá? Condições de flutuação, tá? É isso que é o que agora vou, né, me manifestar. Condições de flutuação, tá? Vem com o coelhão aqui, fica atento, meu querido, tá? Condições para um objeto estar flutuando, tá? Então, primeira condição, eu acho que está saltando aos olhos de vocês, tá? Quando ele flutua, tu viu que o líquido, tá? Eu vou colocar aqui o líquido, vou apagar, escrevi água, né, gente? Mas não que tem que ser sempre água. Mas aqui o líquido, tá? Eu vou chamar de DL, a densidade do líquido. E aqui a cortiça, eu vou substituir e vou escrever corpo. Tá? Pode ser uma tora de madeira, tá? Pode ser um navio, tá? Esse corpo, e aqui então DC, densidade do corpo. Então salta aos olhos. Tu viu aqui, ó, certo? Que essa rolha, esse corpo, né, tá mais em cima e o líquido tá mais embaixo. Então, pessoal, muito fácil de estabelecer aqui a explicação. A densidade do líquido, ela vai ser maior que a densidade do corpo. Então, primeira condição, hein, prof? A densidade do líquido terá que ser maior que a densidade do corpo. Por quê? Porque está saltando aos olhos aqui né, na imagem, ó, o fato dele estar uma parte molhada, outra parte não molhada, o líquido ficou embaixo e o objeto, o corpo, ficou para cima. Então, quem está mais embaixo sempre é mais denso. Tá? Memoriza isso, guarda isso, uma boa dica. Isso vai favorecer vocês na hora da prova. Tá? Então, a densidade do líquido tem que ser maior que a densidade do corpo. Letra B de bola. Tá? Opa. Letra B de bola. Na letra B, papudão, tá? Aí eu vou ser bem enfático nisso aqui. Letra B, o volume de líquido deslocado vai ser igual ao volume de líquido deslocado, que vai ter tudo a ver com o volume imerso. O volume de líquido deslocado vai ter a ver com o volume do corpo da fração submersa. Quando eu digo submersa, é a mesma coisa que dizer imersa. Ah, é que tá molhadinha, né, professor? É que tá molhadinha. Tá? Então, vamos imaginar assim, ó, que aqui estivesse, tá? Tivesse 3/5 aqui. 3/5 do volume do corpo. Tá? Seja o corpo que tem um volume V, tá? Chamo a atenção de vocês. O corpo tem um volume V, volume espacial, obviamente, né? Tem um volume V.
e 3/5 do volume do corpo está imerso. Tu não vai trabalhar com esses 3/5, papudão. Tá? Aqui a questão está tentando te dar um chega para lá. A imagem está tentando te fazer uma pegadinha. E aí, então, o que eu faço, professor? O que você faz, você vai trabalhar, eu vou colocar em verde agora, você vai trabalhar com 2/5. 2/5 do volume do corpo. Isso aqui é o volume no exemplo que eu estou criando. Tá? É um exemplo que você criou, professor. Sim, é um exemplo que o prof. Coelho fez aqui. Então, tá? O volume de líquido deslocado vai ser igual ao volume do corpo da fração submersa, o que está molhada. Então, tu vai contabilizar essa parte aqui, ó. Será contado a parte que está literalmente molhadinha. Consegui ser enfático aqui, pessoal, nesse exemplo? É importante, né, vocês saberem isso. Tá? Deixa eu só pegar uma balinha aqui que é minha. Secou a minha garganta. Tá? Ah, terminou, professor? Não. Calma. Tá ficando emotion agora. A gente já vai fazer um exercício. Tá? Primeiro uma glicolancezinha aqui, na cabeçaura aqui do professor Coelho. Porque realmente precisamos de energia para tocar ficha. Tá? Então, item C. Toda vez que um corpo estiver flutuando, e é isso aqui que eu fiz aqui nesse exemplo, né, característico da rolha e, por exemplo, da água, tá? A rolha é mais leve do que a água. Da mesma forma do gelo, que depois eu vou comentar com vocês aqui, o gelo, né, a água na fase sólida tem uma densidade de 0,9 gramas por centímetro cúbico. E a densidade do líquido água na fase líquida, a densidade média é 1 grama por centímetro cúbico. Então o gelo sempre boia, sempre flutua na água, né? Já vamos comentar sobre isso, tá? Mas o que eu quero te dizer, assim, ó, de uma maneira muito pontual, muito legal, é que toda vez que um corpo está, tá? Toda vez que um corpo estiver flutuando, ele está em equilíbrio. Ah, de novo a inércia, professor. De novo a inércia, papudão. Tá? Ele está em equilíbrio, ele está em repouso. Porque nós estamos estudando hidrostática, né, pessoal? Então, toda vez que um corpo estiver flutuando, está flutuante, está boiando, tá? O peso do corpo, a força que a Terra puxa e o empuxo, que é uma força causada pelo líquido, porque é o líquido que aplica, é o fluido que aplica, esses dois vetores aqui, tá? Certo? Eu vou apagar aqui que só foi uma ilustração de exemplo, tá, pessoal? Só para não ficar muito poluído a imagem e que você, então, vai observando. Sempre a gente traz um exemplo numérico para poder ficar mais didático. Mas agora, a ideia, né, a essência é bater em cima dos vetores. O peso do corpo e o empuxo. Então, quando um corpo estiver flutuando, certo? Ó, na flutuação, temos um equilíbrio.
a força resultante ela é zero. A aceleração ela é zero. Ah, é a primeira lei de Newton, prof. É a primeira lei de Newton. Tem repouso, né, professor? É. Tá? Certo? Então, o que eu quero que você entenda é que o peso do corpo e o empuxo, eles se anulam. Se eles se anulam, eu poderei, então, escrever a igualdade. O módulo do empuxo vai ser igual ao módulo do peso do corpo. Vocês viram? Em dois momentos, nós dizemos que o empuxo e o peso do corpo são iguais. O primeiro foi quando nós fizemos ali a questão da explicação do peixe com a bexiga natatória, o peixe paradinho, só que o peixe estava dentro do líquido. Era uma situação de equilíbrio. O peixe chegou ali, né, colocou uma quantidade de gás dentro da bexiga, de tal maneira que o peso do corpo e o impulso se anulam. Aquilo é um equilíbrio, mas um equilíbrio, né, no caso o peixe ou de um objeto, né, que ele fica parado, colocou o objeto dentro do líquido e ele ficou parado no interior do líquido. Tá? Impulso e peso se anula, a densidade do corpo é igual à densidade do líquido. Esse é o detalhe. Lá para os corpos totalmente imersos. Agora, aqui, tá, tu também terás uma situação de equilíbrio. Isso deve ser dito e considerado. Tá? Tu vai ter uma situação de equilíbrio. Mas agora o corpo está uma parte molhada, com sua fração molhada, e uma parte não molhada. Parte imersa molhada, parte emersa externa não molhada. Tá? Ele está flutuando. E outro detalhe, tu viu ali as condições de flutuação? Né? A densidade do líquido é maior que a densidade do corpo. Quando o corpo flutua, né, o líquido fica embaixo e o corpo fica em cima. Tá? Então, isso é importante dizer para vocês, é importante destacar, é importante vocês visualizarem, né, essas situações, essas duas situações de equilíbrio que eu falei. Tá? E aqui, deixa eu só tirar essa caneta aqui de circulação, né? Ó, o módulo do empuxo vai ser igual ao módulo do peso do corpo. Tá? Ficou legal, né, pessoal? Agora vocês estão vendo, né, assim, uma coisa, né, bacana, tá? Um visu assim, né, massa, tá? Item ABC, tá? Para não deixar, né, não deixar na mão aqui, tá? Tu pode ficar tranquilo, tu pode ficar descansado, né, quanto à ideia do empuxo, tá? Porque realmente, né, é um assunto assim, ó, que entra na fila várias vezes, né, para o concurso de vestibular Enem, vamos dizer assim, né? É um assunto que o cara tem que estar sabendo, tá? O que tu vai fazer agora, Coelho? Tu já vai para os exercícios quase. Só que antes disso, eu quero destacar uma coisa para vocês, uma pequena demonstração, aproveitando que eu estou com a mão na massa, por que não dizer, olha aqui, ó, tá? Certo? Eu posso desdobrar aqui, ó, o módulo do empuxo, densidade do líquido, volume do líquido deslocado, vezes a gravidade, tá? E eu posso desdobrar aqui o peso do corpo, que é o pastel muito gordo, tá? Peguei as duas equações, ó. Empuxo em módulo, o empuxo é densidade do líquido, volume do líquido deslocado vezes a gravidade. E o peso do corpo é a massa do corpo vezes a gravidade. Tá? Professor, o que tu quer mostrar pra gente? O que eu quero mostrar para vocês é que quando um corpo está flutuando, tá? Eu posso, de certa forma, cortar a gravidade aqui, ó. Tá? Na flutuação, a gravidade, o fator gravidade, ele não interessa na flutuação, tá? Para poder fazer essa igualdade aqui, ó.
Ah, por que que não interessa? Porque tu cortou a gravidade, né, papudo? Tá? Então, eu quero destacar isso para vocês. Ah, professor, mas como assim que não interessa a gravidade? Simula uma situação hipotética aí. Se tu pegar essa porção de água aqui e essa rolha, fazendo a experiência aqui na Terra, onde a gravidade é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, e se tu levar esse mesmo experimento lá para a Lua, a mesma porção de água, a mesma rolha, levando lá para a Lua, onde a aceleração, o campo gravitacional da Lua é 1,6 metros por segundo ao quadrado, que é em torno de 1/6 da gravidade terrestre, tá? Tu sabia que a gravidade não vai influenciar porque tu corta ali, mas o que que isso afeta, professor? Tá? O que tu quer dizer que não interessa a gravidade? É que tu pegando o mesmo objeto, tá? O mesmo líquido, ele flutuando na Terra e flutuando lá na Lua, tá? Ah, mas se fosse para Júpiter, onde a gravidade é maior, não vai mudar o que eu vou dizer agora. O que eu quero que tu entenda é que essa rolha, esse objeto, mesmo que tu tire aqui da Terra, tá? E tu leve lá para a Lua, o objeto ele não vai afundar mais, ele não vai subir mais, tá entendendo? Tá? Isso também é uma boa pedida para uma prova, tá? É uma boa pedida para uma prova. Deslocando não, fazendo um experimento num laboratório, começa assim, tá? Um texto, né? Onde no campo gravitacional terrestre, no laboratório e tal. Agora vamos supor que se tem um laboratório, né? Hipotético, claro, lá na Lua, onde esse laboratório, né, está colocado na Lua, onde a gravidade é e com os mesmos objetos, né, água e rolha. O que podemos prever sobre o comportamento dessa rolha? Essa rolha vai descer mais no meio aquático, tá? Certo? Vai descer mais, vai flutuar, mas vai afundar mais. Não. Esse objeto vai subir, vai subir, flutuando, mas vai subir um pouco mais? Não. Ele vai continuar com a mesma porção. O que eu quero que tu entenda? Que ele vai deslocar o mesmo volume de líquido deslocado. Quer esteja na Terra, quer esteja na Lua. Tá? É isso que é importante destacar. Ah, mas vai estar mudando o valor do peso do corpo, né? Porque peso do corpo é massa vezes gravidade. Claro que vai mudar o campo gravitacional. Vai mudar o valor da gravidade. Vai mudar o valor do empuxo. Mas o que eu quero que entenda é que aqui a gravidade, estando em ambos os membros, ó, tu corta. Então, tá a densidade do líquido vezes o volume do líquido deslocado vai ser igual à massa do corpo. Ou seja, isso aqui, ó, pessoal, isso aqui do primeiro membro, isso aqui é a massa do líquido deslocado, é igual à massa do corpo. Também já foi cobrado isso em concurso de prova, tá? Quando um corpo flutua, tá? A massa do corpo vai ser igual à massa do líquido que foi deslocado. Essa massa desse líquido aqui que foi deslocado. Que show, né? Certo? Agora sim eu vou dizer para vocês, tá? Que realmente dá para a gente fazer os exercícios. Professor, alguma coisa de peso aparente o senhor vai falar? Sim, eu vou falar. Só que agora eu vou deixar para falar do peso aparente, eu vou deixar para falar no exercício do Enem. Então vou ser mais prático. Aí não vou cansar vocês, porque realmente fica chatão, né? Fica muito mal. Então vamos fazer essas questõezinhas aqui. São questões, obrigatoriamente tem uma do Enem, tem uma questão da Universidade de Viçosa, depois tem uma questão da UX aqui que
tá errada, a gente tem que corrigir o gabarito, tá? Certo? Sem estresse, mas tem que ser dito isso para vocês. E daí sim, a questão 4 é que vai tratar do peso aparente, é com número, é com cálculo, é no braço. Então vamos lá, que nós temos meia hora ainda de aula e a gente então pode fazer, né, um passo a passo aqui. Então, aqui é uma questão do Enem, tá? É justo, né? Tem que mostrar para vocês o trabalho, né, que a gente está desenvolvendo para a prova, para esse concurso. Durante uma obra em um clube, um grupo de trabalhadores teve de remover uma escultura de ferro maciço colocado no fundo de uma piscina vazia. Tá? A escultura está lá embaixo, a piscina está vazia, tá? Certo? E aí então, olha só, tá? Certo? Tiveram que remover uma escultura de ferro maciço colocada no fundo de uma piscina que está vazia. Tá. 5 trabalhadores amarraram cordas à escultura, tentaram puxá-la para cima e sem sucesso. Claro, né? Não tendo água na piscina, tá? Toda a força que os 5 trabalhadores vão fazer, tem que ser um pouco maior do que o peso da escultura no primeiro momento, depois pode ser até igual, mas eles têm que vencer o peso da escultura. Então, a força que eles aplicaram não foi suficiente para vencer. Mas aí tem uma coisa que eles vão agora, o texto continua. Se a piscina for preenchida com água, daí encher uma piscina com água, aí entra uma questão de peso aparente, tá? Certo? Então, é que o peso aparente fica mais evidente quando a gente faz a conta. Mas já que o exercício traz aí, só que ele traz na forma de teoria, tá? Ele traz na forma de teoria. Então, olha só. Se a piscina for preenchida com água, ficará mais fácil para os trabalhadores removerem a escultura. Por quê? Porque ao colocar uma coisa, tá? Uma coisa é você segurar uma criança, por exemplo, segurar uma pessoa, por exemplo, no ar, tá? Vamos supor que eu não esteja levando em conta o empuxo do ar. O peso da pessoa, tá? Que ela pesa, o peso de uma pessoa, certo? Vai ser equilibrado pela força que a pessoa está fazendo. Então, peso para baixo e vamos supor assim, normal para cima, já que a pessoa está sustentando. Agora, tá? Então, tu equilibra todo o peso da pessoa, tá? Tu vai equilibrar todo o peso da pessoa. Mas agora, a ideia, a essência é essa aqui, ó. Fazendo o mesmo experimento, agora, pedindo para... Vamos para a piscina, tá? Repetindo o experimento, tu vai segurar a mesma pessoa dentro da piscina. Vamos supor, né? Para ficar uma coisa legal, tu pede para a pessoa segurar a respiração e tu vai afundando a pessoa dentro da água, tá? Tu não vai dar um caldinho, não. Tu vai pedir para ela segurar a respiração e tu vai afundando, 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 tá? Primeiro tu segurou ela no ar. Então toda a força que você aplicou, a força normal, né, do contato, foi neutralizado pelo peso, e o peso neutralizou a normal. Agora, se tu pegar a pessoa e colocar a pessoa totalmente dentro da água, né, já combinado com ela, né, tu vai perceber que a pessoa vai aparentar ficar mais leve. Sabe por que a pessoa vai aparentar ficar mais leve? A pessoa vai ficar aparentemente mais leve por causa do empuxo. Daí tu vai ter o peso da pessoa para baixo, tu vai ter a força normal porque tu vai estar segurando, tá? Mas tu vai ter o empuxo para cima. Então vai ter dois, tá? Vai ter dois vetores para cima. No ar seria uma coisa assim, ó. Vamos lá, vamos. Eu não queria falar do peso aparente, mas, né, de prima acima, já que, tá? A questão traz, certo? Vamos lá, não tem problema.
bom é isso, improvisar, é falar. Então, assim, ó. Deixa eu apagar aqui. Não sei de quando que é essa questão do Enem, gente, porque também a gente não, assim, todas as questões eu não memorizo, né, pessoal? Não dá. Vou pegar mais aqui uma glicosezinha. Em vez de ser uma pessoa, estou desenhando uma pedra aqui. Tá? Pronto. Tá na água, totalmente mergulhada, tá? Faz de conta que isso aqui não precisa ser a pessoa, é uma pedra, tá? Vou substituir. Vou ter que desenhar uma outra pessoa. Eu já não sou tão bom assim em desenhar a pessoa, tá? Então tá aqui, ó. Certo? Então, é ou não é? Um cabelinho mais maluco aqui. Ó, é ou não é? No ar, o que vai acontecer? Tá? Tu vai ter o peso da pedra, certo? Vai ter o peso da pedra e vai ter, vou chamar de força do homem. O normal, em vez de chamar de normal, vou chamar de força do homem. Tá? Então, no ar, vamos supor que temos um equilíbrio. O equilíbrio da pedra, né, professor? É isso que tu quer destacar? Sim. O equilíbrio da pedra. Tá? E aí, então, se tu lê essa palavra aqui, tu já sabe que equilíbrio indica força resultante zero, primeira lei de Newton. E aí, então, a força do homem em módulo, que seria normal, é igual ao peso. Deixa eu só separar aqui, apartar, para ficar uma coisa didática. Nota, aqui não tem empuxo, ó. Aqui nós não temos empuxo porque o objeto não está na água. Eu estou desprezando o empuxo do ar, tá? Tá. Agora, quando for na água, tá? Quando for na água, o que vai acontecer? Supondo, mais uma vez, o equilíbrio da pedra. Professor, sempre tem a ver com vetores, leis de Newton, tá? Ó. Agora, o peso da pedra continua sendo o peso da pedra, gente. Tá? O peso da pedra continua sendo P. Esse peso que eu tenho aqui é o mesmo peso que eu tenho aqui. Não mudou. Não mudou, professor? Não mudou. Tá. Só que aqui, obviamente, só para destacar aqui, o empuxo, tá? O empuxo, ele é nulo. Porque eu estou desprezando o empuxo do ar, tá?
Até teria um pouco, mas é que a densidade do ar é muito pequena. Tá? Tipo, a densidade do ar é 1,3 quilogramas por metro cúbico. A densidade da água é 1.000 quilogramas por metro cúbico, ou 10 na terceira. Então, é quase 1.000 vezes mais que a densidade do ar. Então, o empuxo, como é dVg, o empuxo depende da densidade do fluido, empuxo é praticamente imperceptível quando o objeto é pequeno, a não ser que se o objeto é muito grande. Aí sim, quanto mais volumoso, maior vai ser o empuxo, que é o caso do balonismo que eu tinha falado para vocês na aula anterior. Mas deixa eu amarrar aqui para vocês, tá? Ficou claro que o peso da pedra vai ser a mesma pedra? É a mesma pedra, né, professor? Tá. Só que agora aqui vai ter empuxo. Aqui eu tenho empuxo. Cadê a caneta verde? Onde você está? Tá aqui. Agora, aqui tem o empuxo. Tá? O empuxo da água. E vai ter a força do homem. Só que agora a força do homem vai ser uma nova força que eu vou chamar de F'. Força do homem, linha. Tá? Porque a força resultante vai ser zero, sim. Só que agora, quantos vetores eu tenho para cima? O empuxo, a força do homem, tá? E o peso. Então, aqui, ó, força do homem, linha, mais um empuxo para cima, anulam o peso. Então, a soma desses dois vetores aqui, o para cima, força do homem e o empuxo, nota, essa pedra vai aparentar ficar mais leve, tá? Certo? Ela vai ficar mais leve. Por quê? Porque a força que o homem vai fazer vai ser menor, gente. Aqui, o homem, ele, no ar, ele equilibra todo o peso. Todo o peso. Experimenta agora passar o empuxo aqui, nessa situação da água, equilibrando a pedra na água. Passa o empuxo para o outro lado. Olha como é que fica a força, a nova força que o homem vai fazer. É o peso menos o empuxo. Ó. Esse peso menos o empuxo, isso vai ser o peso aparente. Aproveitei e expliquei para vocês. Não fiz a questão, fiz só uma explicação. Agora eu vou ler as alternativas. Tá? Ó. Então, ok? Mas é devido ao empuxo que vai causar uma aparência de perda de peso. Compreende? Tá. Mas vamos então ao exercício. Por que a piscina sendo preenchida com água ficará mais fácil para os trabalhadores remover? Eles vão fazer menos força. Tá? Essa força aqui do homem, eu disse homem, né? Mas pode ser homens, é maior que a força a galinha. Tá? Letra A. É porque a escultura flutuará desta forma, os homens não precisarão fazer força para mover a escultura do fundo? Não, gente. Né? Não é essa a proposição. Tá? Botando água vai facilitar porque vai ter uma perda aparente de peso causada pelo empuxo. Tá? Mas não a ponto da pedra subir e flutuar, porque a pedra é bem densa. Imagina uma escultura, né? A escultura também vai ter uma densidade bem grande, como o exemplo da pedra. Letra B de bola. A escultura ficará com peso menor. Não, o peso menor, não. O peso é o mesmo, tá? Isso está errado. Se dissesse o peso aparente, aí estaria, tá, mais condizente. Mas o peso, ele não fica menor. Então a letra B também não serve, tá? Ó, a escultura ficará com peso menor. Dessa forma, a intensidade da força necessária para elevar a escultura será menor. Tá? Certo? A força que os homens vão fazer é menor. Mas não porque o peso
o peso real, o P aqui é o peso real, tá? O peso não muda, tá? É que aqui a força que os homens fazem equilibra todo o peso da escultura. E aqui não, ó. Tu tem o vetor empuxo que vai facilitar, ó. Empuxo mais a força do homem. Então, vai ter a condição de equilíbrio, vamos supor que eu estou causando a ideia do equilíbrio. Tem que ter um pouco mais de força para poder subir, né? Mas já na condição de equilíbrio, essa força é a dos homens, a galinha vai ser menor, tá? Mas não é a letra B. A letra C vai ser, pois, letra C, a água exercerá uma força na escultura proporcional à massa e para cima. Olha só, a água vai exercer uma força na escultura proporcional à sua massa e o empuxo, ele está tentando dizer aqui, o empuxo não depende da massa do objeto, não. Ó, o empuxo não depende da massa do objeto, isso aqui é falsa. Tá? Ó, a água exercerá uma força na escultura proporcional à sua massa e para cima. Ele está falando do empuxo. Empuxo depende da massa do objeto? Não. Tá? Então, letra C não. Letra D. A água exercerá, tá? A água exercerá uma força na escultura para baixo, não. A água vai exercer uma força para cima, que é o empuxo. Essa aqui é absurda, tá? Então, não. Letra E vai ser a resposta certa. Eu nem terminei de ler a letra D, né? A água exercerá uma força na escultura para baixo e essa passará a receber uma força ascendente do piso da piscina e completamente absurdo. Nem vou ler mais. A letra E, tá? Pois a água exercerá uma força na escultura proporcional ao seu volume e para cima, e esta força se somará à força dos trabalhadores, a força dos homens aqui, ó, tá? Que os trabalhadores fazem, podendo resultar em uma força ascendente maior que o peso da escultura, para ele começar a subir, tá? Para depois, então, pode até manter, né, um equilíbrio em movimento retilíneo uniforme. Por isso que essa questão a gente tem que fazer por eliminação, né, e a gente fica com a letra E de Equador. Belo exercício, tá? Questão número 2 é uma questão teórica, dá para a gente fazer também, né, pessoal? Vamos lá, vamos fazer todas, tá? Questão número 2, tá? Diz assim, sabe-se que em certos peixes, olha aí, sabe que em certos peixes possui uma certa estrutura denominada bexiga natatória, que tem por finalidade lhes permitir permanecer imersos, tá? Permanecer imersos a uma certa profundidade, em equilíbrio, então, tá? Certo? Uma situação, né? Mas ele pode subir, ele pode descer, tá? Letra C não, tá? Continuando a frase. A função física da bexiga natatória é controlar a densidade média do peixe. Por isso que eu tive que explicar aquilo para vocês, tá? Pois dessa forma, de forma que, tá, vai alterar a densidade da água, tá? A bexiga natatória altera a densidade da água? Não. A bexiga altera a densidade do peixe, tá ali no próprio cabeçalho da questão, pessoal, tá? Então, letra A, não. Letra B, manter o empuxo menor que o seu peso. Manter o empuxo, mas nesse caso, como ele quer que fique, permanecer imerso, tá? Aqui, nesse caso, o empuxo em módulo terá que ser igual ao peso do corpo. Então, manter o empuxo menor. Se tu tira a letra C, tu vai tirar a letra B, desculpa. Tu tira a letra C, manter o empuxo maior. Não, ele quer que permaneça imerso. Se permanecer significa parado. Então, o módulo terá que ser igual. Por isso que o gabarito dessa questão terá que ser a letra D. Eu já acabei dando a resposta. A questão número 2, tá? Com certeza, para permanecer imerso, tá? O módulo do empuxo terá que ser igual, né, ao peso. Certo? Belezura? E a questão, então, tudo tranquilo com a questão número 1, tá?
Tudo tranquilo com a questão número 2, certo? E agora, deixa eu só ver uma coisa aqui, deixa eu só ver um comentário aqui, gente. Deixa eu só virar aqui para que fique legal. Com a questão número 1. Ah, tá, beleza. Tá. Então, agora aqui, olha só, gente. Destacando e chamando a atenção de vocês. Então, questão 1, letra E. Tivemos que papirar um pouquinho mais. A questão 2 foi tranquila. Tá? Porque daí a gente tem um conhecimento, né? Da explicação que foi feita sobre bexiga natatória. Só que a questão 3, pessoal, a questão 3 está com problema. Essa questão aqui eu discordo do gabarito, né, que traz o polígrafo. É uma questão da UX, diz assim, certo tipo de madeira de densidade igual a 0,8, tá? 0,8 gramas por centímetro cúbico, né? Essa aqui é a densidade relativa, tá? Quando ele não dá unidade, é a densidade relativa. Então, supõe-se que a densidade é na água, né? Relação à água, por isso é chamada de relativa. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. 1 grama por centímetro cúbico. O empuxo sobre um pedaço dessa madeira flutuando em água, gente, o gabarito aqui está dando a letra B. O empuxo é maior que o seu peso da água. Gente, está errado. Tá? O gabarito dessa questão tem que ser a letra E. Tá? Se ele está flutuando, ele afirmou que está flutuando. Olha as condições de flutuação que foram apresentadas para vocês. Para flutuar, é necessário, tá? Eu vou fazer aqui, eu vou apagar, tá? E vou dar só uma desenhadinha aqui, só por descarga de consciência, pessoal. Tá? Mas tu tá vendo que não pode ser essa aí. Não pode. Nem pensar, porque o cara né? Senão cai tudo por terra daquilo que nós já explicamos. Então, na questão de número 3, tá? Ok? Nessa questão que eu li para vocês, que é da UX aí, talvez o gabarito esteja errado, passaram o gabarito errado. Certo tipo de madeira. Tu tem uma madeira, tu tem uma prancha de madeira aqui. E a densidade desse corpo madeira é 0,8 gramas por centímetro cúbico. E ela está flutuante. Flutua. Está flutuando. Está no gerúndio ainda aí, pessoal. Tá? Está flutuando. Então, pessoal, de boas aqui, né? Ó, tem o peso e tem o empuxo. Para flutuar, a força resultante tem que ser 0. Para poder ficar flutuando, é a mesma coisa que dizer equilíbrio. É a mesma coisa. Então, o empuxo e o peso aqui, ó, tá? O módulo do empuxo, seria mais certo dizer, tá? De flutuação, também pode ser chamado assim, empuxo de flutuação, vai ser igual ao módulo, né, do peso do objeto. Por isso, gente, então aqui, ó, é a letra E. Nessa questão 3, tá? Então, eu vou escrever em vermelho aqui, ó, é a letra E. E não a letra B, que diz que é maior que o peso. Não tá? Tudo que eu expliquei aquela hora para vocês estaria errado, tá? De boas, pessoal? De boas mesmo? Tá? Preciso destacar isso, chamar a atenção. E agora nós vamos para a finaleira, né? Nós temos aí uns minutos, eu peço que vocês fiquem, né, comigo, tá? Certo? Porque realmente aqui nós temos que fechar
essa parte de empuxo e fechar a parte de mecânica, nós vamos para a questão de número 4, tá, gente? Então, nessa 3 aí, a letra E, tá? Certo? De boas. De boas, de boas. Então, agora, nós vamos fazer a questão do Enem, certo? É um exercício bastante interessante, que ele diz assim: em um experimento realizado para determinar a densidade da água de um lago, cuidado, que agora a densidade da água não é 1 grama por centímetro cúbico, tá? É a densidade de um lago. Daria para mais ou menos fazer umas... Aqui dá uma de João sem braço, ó. Já que a densidade da água, a substância pura é 1, cara, dá para eliminar a letra D, a letra E, são absurdas, né? E a letra A também dá para dar uma eliminada aqui, né? Letra A é 0,6. Eu nem li a questão, tá? Tá? Densidade da água 0,6. Tá? A densidade da água C2,4 ou 4,8. A letra D e a letra E, 2,4 e 4,8, nessa questão Enem, que eu já vou ler aqui para vocês, exagerado esse valor. E o 0,6 é discrepante para baixo de 1. Então ficaria entre B e C aqui. Aqui dava, né, para dar assim um miguezão tentando não fazer cálculo. Tá, mas eu vou ler a questão, vou resolver. Questão de responsabilidade, é óbvio, né, pessoal? Em um experimento realizado, tá? Acho que essa questão é de 2012, por aí. Em um experimento realizado para determinar a densidade da água de um lago, foram utilizados alguns materiais conforme será ilustrado aqui. Um dinamômetro dinamômetro é um aparelho que mede força, com graduação de 0 a 50 newtons. Pode ser 0 ou pode ser 50. Não, está dentro desse intervalo de 0 a 50. Só isso. Um cubo maciço e homogêneo de 10 centímetros de aresta, tá? Está em centímetros, e de 3 kg de massa. Inicialmente foi conferida a calibração do dinamômetro, para ver se ele estava medindo correto, constatando que a leitura é de 30 newtons quando o cubo era preso ao dinamômetro suspenso ao ar. Está desprezando o empuxo do ar. Tá? Ao mergulhar o cubo na água do lago, até que a metade do seu volume ficasse submerso, ele não afundou totalmente. Tá? Foi registrada no dinamômetro 24 newtons no dinamômetro. Professor, o que seria esses 24 newtons? Tu já vai entender. Tá? Supondo que a gravidade seja 10, qual é a densidade da água do lago? Digo de novo. Sabendo que a densidade da água, substância pura, é 1, daria para fazer um certo chute aí, ou 1,2 ou 1,5, tá? Então, nós temos um cubo, vou fazer o desenho aqui, tá? Assim, ó. Certo que nós temos o cubo, faz de conta que aqui é a aresta, é 10 centímetros, tá? Então, aqui tu tem A, aqui tu tem A e aqui tu tem A. Tá? Ah, professor, eu vou precisar do volume do cubo, né, professor? Vou precisar do volume do cubo. Então, primeira coisa que seria interessante que vocês entendessem, que nós vamos, né, lembrar que o volume do cubo é a aresta ao cubo. Tá? Não sei se tu já quer transformar aqui para metros ou depois, só que deve transformar para metro cúbico. Eu vou fazer, tá? O volume do cubo, eu vou fazer depois. Então, ó, o volume do cubo você calcula assim, é aresta ao cubo. Tá? E aí então vai ficar 10 centímetros elevado ao cubo. Isso aqui dá 10 ao cubo de centímetro cúbico, ou seja, é 1000 centímetros cúbicos. Ah, professor, e aí? Calma, tá?
Então, o primeiro experimento foi feito no ar. Deixa eu só aqui organizar. No ar. Aqui você tem, então, ó, o dinamômetro. Aqui o ganchinho. Tá? E aqui está o cubo. Agora eu vou colocar de frente aqui para ficar mais didático. Tá? Certo? E aí, então, essa leitura do dinamômetro aqui foi dada, tá? Essa aqui é a leitura do dinamômetro, 30 newtons. É que o dinamômetro tem uma mola aqui, tá? Isso aqui, na verdade, esses 30 newtons é a força da mola, que seria a força elástica. E o peso, tudo bem? Tá? O dinamômetro registra 30 newtons. Ele registra 30 newtons. Tá? E o dinamômetro tem uma mola ali. E o peso, então, vai ser 30, pessoal. Tá? Aqui não tem empuxo. Então, essa é a leitura do dinamômetro. É a força do dinamômetro. Vou chamar de FD. Tá? Força do dinamômetro. Tudo numa boa? Tudo certo? Então, moral da história, o peso é 30. Ah, professor, mas por quê? Cara, é porque a massa do cubo é 3 quilos. A gravidade é 10. Ó, se por acaso não caiu a ficha, vamos fazer cair a ficha aqui. Tá? O peso é pastel muito gordo. Tá? Experimenta multiplicar 3 vezes 10. Tu entende agora de onde é que eu tirei 30? Tá? O peso do objeto é 30. Quem é que está anulando o peso do objeto? Quem está anulando o peso do objeto é a força do dinamômetro, a força elástica aqui. Tá. Só que agora, meu queridão, o experimento vai ser feito nesse lago. Vou deixar um espaço aqui porque eu tenho que depois fazer uma regrinha de 3 aqui. Então, eu vou fazer o experimento, ó, no lago. Tá? Aqui está o dinamômetro. Tá? Aqui está o dinamômetro e aqui está o cubo. Certo? Está o cubo. E ele está... Aqui tem a água. Está na metade. Metade. Ah, professor, então o que eu vou fazer agora? É que o volume de líquido deslocado vai ser, então, 500. Tá? Tudo isso aqui é a água do lago. Tá? Água do lago. Ó, de novo, o peso do cubo não vai mudar. O peso do cubo é 30 newtons. Certo? A leitura do dinamômetro, certo? O que o dinamômetro está registrando agora, certo? É 24 newtons. Essa é a força, a nova força do dinamômetro, que estou chamando de F vezes D. Tá? Linha. Por que, professor, que diminuiu a força de leitura do dinamômetro? Mas é claro, cara. Tá? Aqui, meu querido, aqui, papudão, ó, é porque agora tem o empuxo. Tá? Tem a força do dinamômetro, que eu vou reforçar, que ela tá para cima. Tem o empuxo para cima. E a soma desses dois vetores aqui, tá? Está anulando o peso do objeto, ó. Empuxo para essa situação, a nova força do dinamômetro, que não deixa de ser o peso aparente, isso aqui, tá? Isso aqui é igual ao peso do objeto, para ter uma situação de equilíbrio, certo? Tá? Somando o azul, vetor azul, mais o vetor verde, tem que matar, a soma desses dois vetores tem que matar o peso. Então, moral da história, ó, aqui é 24, porque ele me afirma isso, newtons. O peso aqui é 30, moral da história. O empuxo, 30 menos 24, isso aqui vai dar 6. Tá, professor. E agora? Ah, calma. Agora, tá? Primeira coisa que tu vai
tudo isso foi feito para a gente poder tirar o valor do empuxo. O empuxo é 6 newtons, tá? Agora, o que eu quero que tu entenda é que, já que tem empuxo, tem o volume de líquido deslocado. O volume de líquido deslocado não vai ser 1000. O volume de líquido deslocado, tá? Ó, o volume de líquido deslocado é a metade do volume do cubo. Então, é 1000 centímetros cúbicos dividido por 2. Isso aqui só pode ser o quê? 500. Ai, professor, tá? 500 centímetros cúbicos. Agora, tu tem que transformar esses centímetros cúbicos para metros cúbicos, tá? Então, tu tem que lembrar. Ó, eu vou colocar aqui porque o espaço lá tá meio... Tá? 1 metro cúbico vai ser 10 na sexta centímetros cúbicos. Professora, eu me esqueci disso aqui. Tá? Se tu te esqueceu, tu tem que lembrar que tu tem metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Tá? Meio apertadinho aqui, mas dá para explicar. Ó. Tá? Tu quer passar, tá? No caso, de centímetro cúbico para metro cúbico. Mas deixa eu fazer um pouquinho diferente. Deixa eu passar do metro cúbico para o centímetro cúbico, que é mais fácil. Certo? Então, por isso que eu fiz isso aqui, ó. Tá? Ó, aqui tu vai multiplicar por 1000, porque é 10 na terceira, né, professor? Ó. Aqui tu multiplica por 10. Ó, tu multiplica. Mais um pouquinho de tempo aí. Aqui tu multiplica de metro cúbico para decímetro cúbico. Você multiplica por 10 na terceira aqui. E aqui tu multiplica por 10 na terceira. Moral da história. Tá? 10 na terceira vezes 10 na terceira, isso aqui dá 10 na 6. Então, passar de metro cúbico para centímetro cúbico, 1 metro cúbico é 1 milhão ou 10 na 6 de centímetros cúbicos. Tá? Ah, tá. Então agora eu vou fazer uma regrinha de 3. É isso, prof? Claro, ó. Se 1 metro cúbico é 10 na sexta centímetros cúbicos, x metros cúbicos é 500 centímetros cúbicos. Prof, por que eu tenho que transformar de centímetros cúbicos para metros cúbicos? Porque a gravidade, brincando, a gravidade puxa, a gravidade está em metros por segundo ao quadrado. Tu não pode trabalhar em centímetro cúbico, não. Tu não pode trabalhar por causa da gravidade. Tá? Certo? Primeira coisa, por que eu tenho que transformar, professor? Tu tem que transformar por causa da gravidade. Tá? A gravidade, tá? Ela está em metros por segundo ao quadrado aqui. Então, moral da história, ó. Didática, né? Centímetro cúbico por centímetro cúbico tu corta. Moral da história, tá? Só vai sobrar 1 metro cúbico. Faz a regrinha aqui, ó, do produto dos meios pelos extremos. E aí, então, vai ficar 500 dividido por 10 na 6. Pega esse 10 na 6 aqui, matemática, né? Pega esse 10 na 6, passa para cima, ó, tá? E aí, então, fica 500 vezes 10 na menos 6, troca de sinal. Moral de história, isso aqui dá, transformando aqui, né, em notação científica, dá 5 vezes 10 na 2, com 10 na menos 6, isso vai dar 5 vezes 10 na menos 4 metros cúbicos. Tá, professor, e agora? Isso aqui é o volume. O que tu calculou, professor? Isso aqui é o volume de líquido deslocado. Em centímetros cúbicos é 500. Agora, em metros cúbicos é 5 vezes 10 na menos 4 metros cúbicos. Tá, professor, e agora? Agora tu vai aplicar a equação do empuxo. Eu vou fazer em preto aqui, ó, tá? Tu vai aplicar a equação do empuxo, porque o empuxo vai ser densidade vezes volume vezes gravidade. Densidade do líquido, que é o que tu quer, o volume de líquido deslocado, que é isso aqui, e a gravidade. Então, tu vai aplicar aqui, ó. E agora a gente vai finalizar a questão, tá? O empuxo eu tenho, né, professor? Sim, o empuxo tu tem aqui, tu acabou de achar aqui, o empuxo é 6, ó.
6 newtons. Ah, também porque tem que trabalhar em metro cúbico porque o empuxo está em newtons. Unidade DSI. Então, 6 tu vai substituir aqui, densidade do líquido que tu quer, o volume de líquido deslocado é 5 vezes 10 na menos 4 e a gravidade é 10. Isso dá 6 igual a 5 vezes 10, olha aqui, 10 na menos 4 com 10 na mais 1, isso aqui vai dar 10 na menos 3. Vezes a densidade do líquido. Moral de história, para não enjoar. Isso aqui dá 6 quintos. Vai pegar tudo isso aqui e vai passar dividindo. Dá 6 dividido por 5 vezes 10 na menos 3. Tá? Acho que agora aqui já entregou a rapadura. Ó. Como assim já entregou a rapadura, professor? Ah, deixa eu só arrumar aqui, pessoal, que estou todo errado. Ó, vai ficar 6 dividido por 5 vezes 10 na menos 3. Tá? Porque 6 dividido por 5, isso aqui, trocando de caneta, isso aqui é 6 dividido por 5, isso aqui vai dar 1,2. Tá? E esse 10 na menos 3, eu vou passar para cima, então fica 1,2 vezes 10 na mais 3 quilogramas por metro cúbico. Aí depois tu vai transformar, né? Tu vai ter que transformar quilograma por metro cúbico para grama por centímetro cúbico. E aí então, o que vai acabar acontecendo? Vai acabar acontecendo que tu vai ter 1,2 gramas por centímetro cúbico. Então, tá? A resposta dessa densidade do lago aí, no caso, vai ser 1,2 gramas por centímetro cúbico. É a mesma coisa que transformar, para, dividindo. Deixa eu só aqui que eu corri aqui, tá? Ó, é a mesma coisa que tu pegar e fazer esse 10 na terceira aqui, tu divide por 1000 para passar para grama por centímetro cúbico. Por isso, então, que nós ficamos com a letra B de bola, tá? Baita teste, baita questão. Gente, eu agradeço toda a paciência aí, Assistam essa aula, retomem de novo, porque realmente isso faz toda a diferença. Um abraço, fiquem com Deus e em pé. Tá?